E eu tô tentando puxar pela memória se o Flamengo do Felipe Luiz já foi goleado, e goleado de sofrer mais de 3 gols. Não consigo me lembrar. Não, foi pelo Bayern de Munique, né? Não, então, mas no cenário possível de América do Sul. É muito difícil isso acontecer. Agora eu não sei se esse time atual levaria aqueles 4 do Bayern de Munique. Ontem não, foi um jogo linear do Flamengo, do primeiro ao último minuto, de imposição total, de mais de 70% de posse de bola, 20 finalizações, mais da metade no alvo e com golaços, pelo menos, a gente quando fizer a lista... Golaços com troca de passes, participação, às vezes, de 4, 5 jogadores. E quando a gente... Quando fizer... Não teve um gol feio, Abel. Quando a gente fizer o top 10 dos gols mais bonitos do campeonato, provavelmente 4 gols do Flamengo na goleada de ontem estarão. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos ver tudo que a imprensa falou dessa grande vitória do Flamengo, que foi o 8-0, né, pra cima do Vitória. Muitos elogios ao rubro-negro carioca. Então na manhã, logo desta terça-feira, a imprensa já começou o dia elogiando demais o Flamengo ali e espantados até, né, com um placar tão elástico como foi esse. Então deixa o like, inscreva-se no canal. Sem muita enrolação, vamos direto pro vídeo, ver tudo que eles falaram, todos os elogios ao querido rubro-negro carioca, que venceu e venceu muito bem o Vitória, jogando no Maracanã. O link da ESPN estará aqui na descrição. Desse jogo, mas busco me entrosar com todos os jogadores, com todos os companheiros. E nesse jogo a gente teve uma boa conexão ali. Espero que os próximos jogos e o futuro aqui no Flamengo venha a gente melhorar essa conexão e fazer muitos gols, muita assistência, que é muito mais importante. Esse assunto, como eu falei, já está totalmente encerrado e graças a Deus eu venho mostrando, né, desde quando eu cheguei aqui no Flamengo, o meu melhor, dando o meu máximo, correspondendo dentro de campo, que é onde eu prefiro dar resposta do que no microfone. Muito bem! Lembrando que daqui a pouco teremos a seleção da rodada, ESPN Bola de Prata. Quero ver qual será a nota do Samuel Lino, quais serão as notas do Samuel Lino e do Pedro. Dependendo das notas, vou cornetar quem dá as notas. Eugênio Leal, por favor, sua análise. Esse tal de futebol, um espetáculo, negócio maravilhoso de ver, né, acompanhar essa atuação do Flamengo histórica. O time jogou demais. É claro, Vitória deu alguns espaços, tentou sair, tentou encarar o Flamengo. E o Flamengo falou assim, beleza, vamos jogar bola. E aí, botou na roda, um negócio assim, claro, para a torcida do Vitória é uma tragédia. É a maior goleada da história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. E com atuações primorosas. Eu acho assim, Abel, a chegada desses reforços de nível europeu ao Flamengo e descansados, como o Samuel Lino, o Jorginho já chegou um pouco antes, mas também encaixou maravilhosamente. Isso também é recente. Isso potencializou muito o time do Flamengo. Então o Flamengo joga num nível excepcional. A gente viu que ele saiu agora de um duelo de oitavas de final de Libertadores contra o Inter, em que ele não aplicou essa goleada, mas em que ele foi senhor absoluto, né? Especialmente no segundo jogo, fora de casa. E ontem ele botou na roda. Botou na roda de forma maravilhosa, bonito de ver. O Samuel Lino e o Pedro, para mim, tiveram atuações irretocáveis. O Arrascaeta jogou demais. A dupla de volantes, Jorginho e Saul, também brincou. Ninguém jogou mal no Flamengo, a verdade é essa. Luiz Araújo também jogou bem. E o Flamengo passeou, mas passeou com gosto, sabe? Porque às vezes o time faz ali 2, 3, tá bom. Acabou, vamos descansar. E não, o Flamengo continuou jogando até o fim. Ainda teve um pênalti que o Pedro poderia ter feito o 4º gol dele. Ele falou, não, Bruno Henrique, vai lá você, bate você para fazer o seu gol. Então foi algo assim, antológico. O Flamengo tirou o doce da boca, por exemplo, do Vasco, que tinha feito 6-0. Foi lá e falou, 6-0 eu faço 8. O Palmeiras, que ontem começou fazendo 3-0 em cima, com uma grande atuação em cima do Sport, estava todo feliz, já quando olhou, estava 8 para o Flamengo, já baixou um pouquinho a bola. É um negócio assim impressionante, dá gosto de ver. Se pudesse ser sempre assim, seria maravilhoso. Alguns podem e argumentam às vezes, mas foi contra o Vitória, um dos times mais fracos no momento, no Campeonato Brasileiro. Sim, mas
Quantos times fizeram o que o Flamengo fez contra o Vitória? Olha, eu acho que... Eu pergunto. Quem fez isso? Quantos times fizeram isso em toda a era dos pontos corridos contra times mais fracos? Não teve. Nunca. E da maneira como fez, porque perfeição não existe, mas você está vendo um time de futebol jogar. Com 2 minutos está 1-0, com 4 minutos está 2, vira 3, acaba 8. É aquela sequência... Fora os quase gols, né? Foram vários. O jogo inteiro isso. O segundo tempo começa exatamente como foi o primeiro. Foi 8, também podia com ser 2 10, gols. 11, professor. E o Vitória, sinceramente, as críticas ao Vitória, claro, o Vitória deu espaço, mas será que dá para falar que deu espaço um time que com 1 minuto toma um gol, com 2 minutos toma um outro? Acho que foi mais mérito do Flamengo. Muito mérito. Não, e o primeiro gol com 1 minuto foi uma bola roubada. Não é que o Vitória estava lá na frente e deu um espaço para contra-ataque, não. Ele tentou sair. Né? Então, o Carille acabou vitimado, realmente um 8-0 não tem jeito, mas eu acho que ali onde eu chorei, qualquer um chorava. Não sei se de 8. Dar a volta por cima que eu dei e quero ver quem dava. Carille vai para outra. O Flamengo, ampliando um pouco mais, a gente vai falar muito mais do jogo de ontem, mas só ampliando e olhando um pouco da campanha. Tem o melhor ataque e tem a melhor defesa. O Flamengo o saldo. Então é aí que eu vou chegar. Em 20 jogos, o Flamengo só sofreu 9 gols e fez 44. O segundo melhor saldo de gols no Campeonato Brasileiro é o do Cruzeiro, 19. Sabe 19? Saldo de gols 19 do Cruzeiro, o segundo. O primeiro é o Flamengo. Sabe qual é o saldo de gols? 35. Tem vários negativos, saldo de gols negativos. Do oitavo, Vê o Juventude. Do oitavo colocado para baixo, todos têm saldo negativo, com exceção do Ceará, que tem o saldo 0. Do oitavo, primeira parte da tabela, do oitavo colocado para baixo, pode olhar a tabela, só se eu estiver olhando errado. Todos com saldo. O Bragantino tem menos 3. O saldo do Flamengo é 35. Olha aí, Cruzeiro 19. Botafogo 14 e Palmeiras 12. Nenhum time, além do Flamengo, fez mais do que 34 gols no Brasileirão 2025. Tem quase o dobro do saldo do segundo colocado, que seria 38. Ele tem 35. Né? É uma campanha... Olha, já está concorrendo com o Flamengo do Jesus. Eu sei que no fim... tem que levantar a taça. Claro, exatamente. É isso que vai determinar tudo. Espera levantar a taça. Isso vai determinar tudo. Mas em volume de jogo, em nível de atuação, me lembrou uma atuação do Flamengo contra o Goiás, o Flamengo do Jesus, que acabou 6-0 com o Flamengo tentando o 7º. O juiz apita com o Flamengo em cima. Você me lembrou, eu não vou ter os números exatos, os amigos que acompanham ainda mais a NBA do que eu, aqui nos canais ESPN e Disney+, uma campanha avassaladora do Golden State Warriors, que bateu o recorde de vitórias lá na temporada regular, do Chicago Bulls, de Michael Jordan, mas chegou no final e não foi campeão. Acontece. Então espera levantar a taça para fazer comparação do futebol com 2020. está cheio de favoritos. Espera levantar a taça para comparar com 2019. É verdade, mas tô certo ou estou errado, Brilho? Claro. As taças, né? Brasileiras. São 2. Claro. Mas por volume de jogo está perto disso. Mas acho que esse é o ponto que a gente tem de focar. O que a gente tem nesse momento é um time que é muito regular, porque desde que o Felipe Luiz assumiu o Flamengo, repertório nunca faltou. Desde o ano passado. O Flamengo tem repertório. O que se criticava muitas vezes era a falta de contundência. E ontem essa contundência sobrou. O Flamengo foi muito efetivo, fez uma goleada que poderia ter... 8 em 20, é isso? Poderia 20 chutes a gol e 8 gols. E poderia ter feito até mais. Então, o Flamengo ontem, se tinha algum reparo, esse reparo acabou porque o Flamengo conseguiu transformar essas situações de gol e convertê-las. Agora... o Flamengo, desde que o Felipe Luiz assumiu, é um time que já conquistou taça, Campeonato Carioca, Copa do Brasil no ano passado. No Mundial de Clubes, na minha visão, foi o time que melhor jogou futebol, que mais se impôs, com todo respeito ao que o Fluminense fez, que chegou mais longe, mas o Flamengo, bola por bola... Dos brasileiros, óbvio. Para mim, entregou mais. No Campeonato Brasileiro, é o único time que marcou mais de 40 gols. Óbvio. Para mim, entregou mais. No Campeonato Brasileiro, é o único time que marcou mais de 40 gols, o único que sofreu menos de 10. Então, hoje, em nível de jogo, a gente pode dizer sim que o Flamengo voltou a estar em outro patamar. O Flamengo hoje é o ideal a ser alcançado e perseguido. Em 8 patamar.
em 8 patamar, né, para brincar com a goleada de ontem, mas o Flamengo voltou a esse estágio de um nível de excelência de jogo pretendido, e essa excelência acontece, o Flamengo tem uma identidade bem definida, e o principal, em fartura de talento no elenco. Quando a gente olha para o Flamengo, eu não vejo nenhum outro clube, nem mesmo o Palmeiras, que investiu tanto, com essa concentração de craques, essa concentração de jogadores decisivos, e isso faz com que o Flamengo esteja um degrau acima. É claro que pode acontecer como aconteceu contra o Galo. É um adversário do outro lado que compete, que aumenta o seu nível, que joga na rotação máxima, que consegue eliminar de uma competição de mata-mata, mas hoje eu vejo o Flamengo num nível de jogo que nenhum outro clube alcançou, que é essa estabilidade de jogar bem a maioria dos jogos e ser superior em praticamente todos a seus adversários. E com reservas, praticamente todos, que jogariam em quase todos os clubes da Série A do Brasileirão. E incluo o Palmeiras nessa. Flamengo e Palmeiras têm jogadores no seu elenco, que muitas vezes começam no banco ou são considerados reservas, que jogariam em quase todos os outros. Sim. E do meio para frente, principalmente, tem muitos nomes bons, mas do meio para trás também, gente, é meio gol tomado por partida no Brasileiro. 20 jogos e 9 gols sofridos, não é O isso? Flamengo tem os 20 jogos? Tem 20 jogos. Tem os 20 agora. Sofreu 9 gols. Então, né, menos de meio por partida. Se tomasse 10, Sim. seria meio por jogo. Isso é fantástico. E mostra o E eu acho que essa é a grande equilíbrio questão do time. Flamengo, né? Tem aquela velha frase, né? Que o ataque ganha jogo e a defesa ganha campeonato. A estabilidade defensiva do Flamengo é o grande ponto de partida para esse time fazer a campanha que tem feito. Porque ele é muito pouco vulnerável. E ele tem muita tranquilidade a partir disso. Isso se reflete no pouco que falamos do Rossi. Sim. Quantas vezes? O Rossi foi melhor em jogo, fez 4, 5 defesas. pouco. Quantas vezes? Talvez o único que não jogou bem ontem é porque não jogou, né? Ele assistiu Não dá ao pra jogo. avaliar. Teve uma bola que o Vitória atacou no primeiro tempo, que o rapaz vem driblando ali pela direita, chuta. Ele defende assim, quase que esnobe, ele bota a bola, para assim no chão, a bola. A bola não chegou E nele. eu tô tentando puxar pela memória se o Flamengo do Felipe Luiz já foi goleado, e goleado de sofrer mais de 3 gols. Não consigo me lembrar. Não, foi pelo Bayern de Munique, né? Não, então, mas no cenário possível de América do Sul. É muito difícil isso acontecer. E até... Agora eu não sei se esse time atual levaria aqueles 4 do Bayern de Munique. Com o Saúl no meio, com o Lino na ponta, talvez a história fosse um pouquinho mais equilibrada. Mas ali... Não foi um jogo ruim do Flamengo, não, tá? E ali é um contexto... Qual o jogo? Com o Bayern de Munique. É um O contexto... adversário era um absurdo. Não, mas ruim não foi mesmo. Não foi ruim, não. Claro que ninguém gosta de perder e ainda mais tomando 4 gols, mas do nível que se esperava, né, do Flamengo e até a distância que existe de investimento para o Bayern, para mim foi uma atuação bastante aceitável. E o que a gente tem de pontuar o Flamengo com esse equilíbrio consegue algo que é raro, porque muitas vezes os técnicos conseguem fazer o time jogar bem e o custo de jogar bem, de ser vistoso, está exposto lá atrás, ter alguma vulnerabilidade defensiva. Perfeito. O time do Flamengo, hoje, do ponto de vista de recomposição e marcação, praticamente não tem defeito. Todo mundo participa. E aí, aquela bronca que o Felipe Luiz deu no Pedro se mostra muito compreensível diante do que ele pretende para o time. E que continua sendo a segunda opção do ataque, tá? Nos jogos da Libertadores, continuou o Bruno Henrique jogando. Depende do jogo. Depende do jogo. Nos jogos da Libertadores, os mais importantes. Mas o Flamengo não disputa centroavante foi o Flamengo Bruno não Henrique. disputa só Libertadores. Sim. E o brasileiro é importante. E ele pode sim. rodar o elenco, claro que o brasileiro. Inclusive o Boto falou antes do campeonato, da importância do Campeonato Brasileiro. Mas no momento que aperta, ele vai de Bruno Henrique. Mas ainda assim, para o treinador, é um luxo poder contar com isso e sabendo também que o Pedro melhorou no que ele pediu. Melhorou. O que o Felipe Luiz queria do Pedro? Um jogador mais ligado no jogo o tempo inteiro. Ele queria o mínimo, né? Que o Pedro não estava dando nem o mínimo. Que não se dispersasse, que se dedicasse nos treinos e que quando o Flamengo não tivesse a bola, Segurou a participasse maravilha, também. Então, e o Pedro passou a Eu participar. falei que o Liverpool parecia o Flamengo. Eu queria ouvir do pelo lugar do professor livro. Celso Zelt. Professor Celso Zelt. Que nota você daria para Pedro ontem, com Olha o 3 Lino, olha o Lino, gols ó, e ó, quantas assistências? Uma ou 2? Que isso? 2. Que nota você daria para Pedro ontem, professor?
9 só? É, E para o Samuel Lino? a mesma nota. 9. Só? Não tá bom? É, Nota para humano. mas é que a bola de prata conta também o nível do adversário, o tamanho do jogo, a exigência. O tamanho do diferença. jogo, então? O tamanho do jogo é igual a todos os Tem outros. uma diferença. Todos os Abel. outros jogos, 37, que o Flamengo Olha, tem no Brasileiro, historicamente- valia 3 pontos. O dia que Dodô fez 5 gols no Cruzeiro, no Mineirão, jogando pelo São Paulo, ele não ganhou 10, ele ganhou 9. Então, Abel, é uma diferença, por exemplo. Errado. Eu que sou do carnaval. Dodô merecia No 10. carnaval. Aquele dia eu daria 10 para No ele. carnaval tem aquela máxima, e funciona assim, né, na votação do carnaval. Toda escola entra com nota 10. E aí, conforme Vai tirando. comete erros, ela vai perdendo ponto. Não é o caso da bola de prata. Todo mundo começa com 6. E aí você vai somando ou diminuindo desses 6, de acordo com as ações dos jogadores. Então, O cara ganha 10, então o que ele tem que fazer? 10 gols? aí tem que ver o algoritmo, como é que vai, o que vai O apontar. algoritmo deve ter dado menos. Você vai somando os O pontos algoritmo é ali. mais chatinho. Manda o algoritmo passear, pô. Isso, Esse algoritmo é o chato. Ricardinho tá aí, vai participar Ah, o do programa daqui a pouco. Força, pô. Mas ontem é o tipo de jogo em que o Flamengo beirou a perfeição. Sim. Você olha ali em todas as fases, marcação, intensidade, regularidade no jogo, porque acontece muito às vezes de um time que se impõe, faz uma goleada, mas a goleada é resolvida num trecho específico do jogo e no restante o time dosa, tira o ritmo. Ontem não, foi um jogo linear do Flamengo, do primeiro ao último minuto, de imposição total, de mais de 70% de posse de bola, 20 finalizações, mais da metade no alvo e com golaços, pelo menos. A gente, quando fizer a lista... Golaços com troca de passes, participação, às vezes, de 4, 5 jogadores. E quando a gente... Quando fizer... Teve um gol feio, Abel. Quando a gente fizer o top 10 dos gols mais bonitos do campeonato, Só o pênalti. provavelmente 4 gols do Flamengo na goleada de ontem estarão, porque foram gols muito bem Matheus construídos. Pereira do Cruzeiro joga vôlei? Não, entre os 10. Os dois gols do Margem. Cruzeiro foram lindos. Ma- Os 2 gols do Cruzeiro foram lindos. Mas Só que o que o Flamengo fez ontem foi um absurdo. E assim, gols que têm a plasticidade não só coletiva, mas individual. O elástico do Pedro no lance do gol, absurdo. A É o caneta Evair dos tempos modernos. Quantas vezes eu falei? Não, e a caneta do Samuel Lino também, no passe que ele dá pra Aquela trás. jogada do gol do Luiz Araújo, o Lino tá cercado por 4 jogadores do Vitória e ele tá de costas pro gol. Gira. Ele gira, mete no meio das pernas de um deles, vai pra dentro no fundo e toca pro Pedro, e aí a bola chega pro Luiz Araújo. O Lino ontem teve 2 gols e 3 assistências. Foi o jogador que mais participou com gol ou assistência. Quantos de gols e quantas assistências? 2 gols e 3 assistências. Nota 10. E o Pedro, 3 gols. Nota 10. 3 gols e uma assistência. uma Nota 10. Mas eu Eu sou- daria 10 Eu pros sou dois. exigente também, mas pelo que eles entregaram e pela forma como foi o jogo, de participando o tempo inteiro, eu também daria 10 para os dois. Os dois O jogaram Pedro, muito bem. tô falando sério, não tô brincando. O Pedro, 3 gols, 3 golaços. Golaço, 3. Um de canhota. golaço. Né? Não, aquele esse aqui que você tá vendo ali, ó, no nosso telão ali, esse é brincadeira. Numa coisa a Que gente lindo, porque ele concorda. dá o elástico. A nota É o dos Lucas dois. Alter, né? Coitado do Lucas Alter. Coitado. Eu acho que essa é a definição perfeita, né, para defesa ou para o zagueiro que estava marcando ali o Pedro. Um elástico espetacular, uma jogadaça do Flamengo, né? Mas uma observação que eu gostaria de fazer é como o Flamengo vinha caindo de produtividade na segunda etapa nos últimos jogos. Então o Flamengo era o Flamengo avassalador no primeiro tempo, cansava, segundo, voltava completamente desligado em muitos jogos, tomava gols ali que não deveria e passava um sufoco no final, pelo menos não vencia de maneira tranquila. Desde o jogo contra o Internacional fora de casa, o Flamengo mudou completamente a sua maneira de jogar, né? Foi pra cima do Internacional, pressionou o primeiro, pressionou o segundo, marcou gol na primeira etapa, marcou gol também na segunda etapa e com vitória não foi diferente. Um time muito inferior ao do Internacional, claro, porém um Flamengo que não diminuiu o ritmo e foi trocando jogadores no momento certo, o que deu ali também uma força física maior, também a parte física é muito importante. O Flamengo soube administrar muito bem isso com o Felipe Luiz, um jogo impressionante, incrível, apenas elogios. Olha aí, ó, comparativo aí, vamos puxar de novo o Flamengo de 2019 contra o Flamengo de 2025 para vocês. Quem jogou, quem tá jogando mais bola, a gente pegar ali o prime, né, dos dois times. 19 ou 25? Opinião abaixo, obrigado a todos. Valeu.